Eu penso que temos dois problemas nas ciências sociais. Um, que eu diria de colonialismo interno, e outro de colonialismo externo, digamos assim. E eu vou tentar elencar cada um deles. O de colonialismo interno tem muito a ver com o modo como foram construídas as ciências sociais. Eu acho que nós estamos num momento em que devemos refletir profundamente as suas debilidades. É que as ciências sociais, as teorias que dominam ainda hoje as ciências sociais, os nossos fundadores, foram construídas em 5 países da Europa. Foram construídas na Itália, na Alemanha, na França, no Reino Unido, mais tarde nos Estados Unidos. Os teóricos que desenvolveram estas teorias estavam preocupados com os problemas da Europa. Não estavam preocupados com os problemas das colónias, nem sequer conheciam esse mundo. Conheciam apenas indiretamente. O que observavam eram a Europa e depois os Estados Unidos. Portanto, o que nós estamos a assistir em geral é uma discrepância muito grande entre esse quadro teórico e as práticas sociais que nós estamos a analisar no mundo. Portanto, há uma relação, digamos, fantasmal, como eu disse, de fantástico, de fantasma, entre a teoria e a prática dos movimentos sociais e das organizações. Quantos protagonistas nós temos hoje nos movimentos sociais que não foram teorizados por nenhum fundador das ciências sociais? As mulheres não foram teorizadas, os indígenas não foram teorizados, os afrodescendentes não foram teorizados, não eram parte do programa da transformação social. E, portanto, não couberam exatamente dentro do quadro teórico. É notável vermos que autores como Max Weber, Marx e Durkheim, a pouca atenção que dão ao colonialismo. Dão muita atenção ao capitalismo, mas muito pouco ao colonialismo, quando o colonialismo é absolutamente intrínseco à constituição do capitalismo moderno. E sem ele nós não entendemos o capitalismo. Portanto, quando nós hoje estamos a dar aulas em ciências sociais na Europa, eu não tenho problema nenhum de invocar como fundadores da sociologia Marx, Durkheim e Max Weber. Mas se eu estou em Marrocos a dar aulas, as mesmas aulas, eu tenho problema, ou se estou aqui, eu tenho problema de dizer que estou a falar de autores que não se preocuparam com a minha sociedade. Preocuparam-se com a sociedade europeia. E eu, provavelmente, sou levado a pensar que aquela seleção de fundadores é capaz de ser muito seletiva e é capaz de ser arbitrária. Ela foi pensada em função dos interesses da Europa. E então é óbvio que se eu estiver em Marrocos, eu tenho que incluir entre os fundadores das ciências sociais Ibn Khaldun. Ibn Khaldun é um grande teórico moderno, nasceu em 1332 em Tunis. Um grande intelectual islâmico que construiu muita teoria sobre a história, sobre a sociedade, sobre a solidariedade social, que muita gente não conhece, apesar de estar disponível em espanhol, pelo Fundo de Cultura Económica, a Muqaddima, que é o prolegómena a uma história universal, um homem de uma cultura e de uma erudição extraordinária, mas que não entra no nosso cânon, não entra nos nossos cursos, precisamente porque é uma visão não eurocêntrica do mundo. Só foi conhecido no século XIX, e uma colega socióloga marroquina recentemente descobriu que Durkheim, ao estabelecer o conceito de solidariedade orgânica, conhecia o Ibn Khaldun, mas não o citou. Portanto, é esta, digamos, antropofagia, não ao Osvaldo de Andrade, mas outra, de transformar o conhecimento não eurocêntrico em matéria-prima, que é constitutivo das ciências sociais eurocêntricas. E então podemos começar, se nós começarmos a ver que realmente o Ibn Khaldun deve ser um dos nossos fundadores das ciências sociais, nós começamos a ver outras visões do mundo que nos permitem ver o mundo de uma maneira diferente do que aquela que está esgotada e que é o mundo eurocêntrico, que parece que está, obviamente, esgotado, porque o dinamismo vem de origem, em grande parte, não ocidental. E quando começamos a ver isto, abre-se, obviamente, um campo enorme de análise. Vejamos, estamos a falar de colonialismo interno. Imaginam que um sociólogo ou um antropólogo da República Centro-Africana
ou do Bangladesh alguma vez inventasse o conceito de desenvolvimento. Só se ele fosse muito masoquista. Porque a gente não pode, estando naquelas sociedades, eu não posso inventar um conceito em que a minha sociedade e 90% das sociedades do mundo estão no lado errado da história. São subdesenvolvidas. Porque no momento em que o conceito de desenvolvimento surge, só 6 países é que são desenvolvidos. Eu nunca poderia criar um conceito de desenvolvimento desta forma. Porque o desenvolvimento não é económico. Quando se cria o conceito de desenvolvimento, por arrasto, os países subdesenvolvidos são subdesenvolvidos nas suas instituições, na sua cultura, nas suas maneiras de estar, nos seus climas, são preguiçosos, são perigosos, são lascivos, só pensam em sexo em vez de pensar em trabalho, aquelas coisas todas. A inferiorização que o subdesenvolvimento vai trazer às comunidades é um conceito que não cabe na cabeça de ninguém se tivesse sido criado fora do mundo norte-cêntrico. Continuem a pensar comigo. Aqueles que estudaram os conceitos fundamentais das ciências sociais. É estranho, mas em todos os conceitos, as sociedades europeias estão sempre mais próximos do que é mais perfeito. Distinção entre comunidade e sociedade em Tunis. Aqueles que conhecem um pouco essa teoria. Claro que as sociedades europeias são aquelas onde domina a sociedade sobre a comunidade. As sociedades mais atrasadas dominam a comunidade sobre a sociedade. A diferença entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, em Durkheim. Claro, as sociedades europeias são caracterizadas por solidariedade orgânica, as menos desenvolvidas por solidariedade mecânica, que é inferior. Os tipos ideais de Max Weber. Claro que nunca se realiza na realidade, porque é um tipo ideal. O que acontece é que as sociedades europeias estão mais próximas dos tipos ideais que as outras. Ou seja, é toda uma construção que visa colocar em contrapé o resto do mundo em relação a um pequeno grupo de países. E, portanto, as ciências sociais talvez não nos permitam representar o mundo como o nosso no conjunto do mundo hoje. Ora, se eu não represento o mundo como o meu, tampouco o posso representar como algo que eu posso transformar. Este é que é o grande problema. É que os conceitos que nós temos hoje nas ciências sociais, quando operacionalizados na América Latina, na África e na Ásia, não dão os instrumentos de transformação social exatamente porque não representam como nosso o mundo. Representam como o mundo foi construído por outros. E, portanto, não nos permite transformar por outros. E quando nós começamos nesta linha, nós vamos muito longe. Podemos ir muito longe. Nós dizemos sempre que as universidades modernas, obviamente, são europeias, e é Bolonha a primeira, depois é Paris, depois é Coimbra e Salamanca. A minha universidade foi criada em 1290. Não é verdade. A primeira universidade é Timbuktu, no Mali, século IX. E na mesma altura a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Mas obviamente a gente não considera isso no cânon. Também pensamos que foram os portugueses e os espanhóis que descobriram a América Latina. Mas então como explicar toda a evidência que temos hoje que os chineses estiveram na costa do Pacífico e encontraram este continente? Com uma lógica que não era ocupação. Aliás, identificaram os territórios e depois foram mandados recuar. Com grandes tripulações. Muitas ruínas de barcos estão hoje, obviamente, analisados por arqueólogos já, na costa do Pacífico. O nosso cânon continua a dizer que foram descobertos exatamente pelos portugueses e pelos espanhóis, porque foram estes que ocuparam, que vieram para ocupar e naturalmente, para fazer o saque dos recursos naturais que existia nesta região. Os chineses, quando vieram, não vinham com a intenção de ocupar. Era uma outra lógica. E se começarmos a esmiuçar, começamos a ver que muita coisa que parece, e isto não tem nada a ver com a demonização do Ocidente, nada. Eu sou um cientista social treinado no Ocidente. Eu estou a tentar desmonumentalizar o Ocidente para abrir espaço a outras experiências. Para nós vejamos que todo este conhecimento, eu não digo nada contra Max Weber ou Marx ou Durkheim, são muito importantes como teóricos.
O que eu só quero é que a conversa do mundo seja mais ampla. E que a gente integre mais gente e que, portanto, não fiquem apenas eles a ocupar o espaço. Quase todos eles, não há mulheres, normalmente, nestas coisas. E, portanto, é muito importante trazer essas outras experiências para nós podermos captar a riqueza extraordinária do mundo que não cabe na compreensão ocidental do mundo. E é por isso que eu digo que a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. E, portanto, a transformação do mundo também pode ocorrer por formas que não são as formas que estão no script, digamos assim, do mundo ocidental. Porque o que é característico das ciências sociais é que a transformação da sociedade não se pode dar senão segundo o modelo ocidental. Seja marxista ou seja liberal, mas ocidental. Porque nós aceitamos conceitos que são absurdos como absolutamente óbvios, transparentes. Por exemplo, a ideia da Escola de Frankfurt do universalismo europeu. Esse grande excepcionalismo da Europa que cria um universalismo europeu. Quando isto é uma contradição in adjecto. Porque se é europeu não é universal, se é universal não é europeu. E, no entanto, esta contradição escapou-nos durante muito tempo. Portanto, o que é muito importante é que a gente comece a ver, efetivamente, analisar com outros olhos a nossa tradição, para poder criar espaços a outros conhecimentos e a outras visões. Podem imaginar agora que um dos maiores sociólogos, quando eu cheguei aos Estados Unidos para estudar sociologia, estávamos no início da crítica a esse grande sociólogo, Talcott Parsons. Imaginem que Talcott Parsons, que faz uma teoria social assente na sociedade norte-americana, não tem uma palavra sobre a escravatura. Como é que é possível explicar os Estados Unidos sem a escravatura? Ou o Brasil sem a escravatura? No entanto, Du Bois, um grande sociólogo e filósofo negro, não lhe escapou de maneira nenhuma o papel constitutivo da escravatura na Constituição dos Estados Unidos. E, portanto, a escravatura, o colonialismo não contou, porque o conhecimento que nós temos do mundo não ocidental foi, durante muito tempo, o nosso próprio conhecimento deles. Nós não conhecemos o conhecimento deles. O que eles conhecem, porque não se admitiu que estes povos tivessem conhecimento. E as epistemologias do Sul entram exatamente nesta conjunção. Do que eu penso já que é um colonialismo externo. É que as ciências sociais são uma forma de conhecimento no Norte e no Sul. São importantes, mas não são únicos. E, portanto, têm que conviver com outros conhecimentos populares, não universitários, não científicos, que têm outros critérios de validação. Porque os critérios de validação não são independentes dos conhecimentos que validam. Isso é a grande premissa epistemológica de que parto. E, portanto, as epistemologias do Sul é uma reivindicação dos conhecimentos nascidos na luta por aqueles que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Muitas vezes este conhecimento é um conhecimento de vencidos. Ora, nós sabemos que o conhecimento dos vencidos não chega à universidade. A universidade acolhe o conhecimento dos vencedores, não o conhecimento dos vencidos. Para esse, temos por vezes, e sempre, durante muito tempo, a única maneira de lhes dar algum reconhecimento foram os departamentos de extensão. Aliás, muito maltratados na Universidade Brasileira e em geral.